Em 23 de julho de 1993, 8 pessoas foram executadas enquanto dormiam nas escadarias de uma das igrejas mais famosas do Brasil. Os assassinos não eram criminosos comuns, eram policiais militares do estado do Rio de Janeiro, agentes pagos para proteger a população que decidiram por conta própria quem merecia viver e quem não merecia. A maioria nunca foi punida de verdade. E o Brasil passou décadas tentando enterrar esse caso. Fica até o fim desse vídeo, porque o que você vai descobrir sobre o crime, sobre os julgamentos, sobre os sobreviventes e sobre o que esse caso revela do Brasil, vai mudar a forma como você enxerga a justiça nesse país. Para entender a chacina da Candelária, você precisa entender como era o Brasil em 1993. O país tinha saído da ditadura militar menos de 10 anos antes. A redemocratização trouxe novas liberdades, uma nova Constituição, esperança de um país diferente. Mas não trouxe igualdade, não trouxe distribuição de renda, não trouxe oportunidade para todos. E nas grandes cidades, especialmente no Rio de Janeiro, essa desigualdade era visível, brutal e cotidiana. Crianças sem família, sem moradia, sem perspectiva de futuro, ocupavam as calçadas do centro histórico da cidade. Dormiam em marquises, nas escadarias de igrejas, embaixo de viadutos. De dia, pediam dinheiro para quem passava. À noite, faziam pequenos furtos para conseguir comida. Eram crianças, mas eram tratadas como ameaça. Comerciantes reclamavam da presença delas. Moradores pediam que a polícia fizesse algo. E parte da polícia ouvia essas reclamações de um jeito muito literal e muito perigoso. Naquela época, grupos de extermínio formados por policiais já atuavam em várias cidades do Brasil. Eles cobravam de comerciantes para eliminar pessoas consideradas indesejáveis, mendigos, dependentes químicos, pequenos criminosos, crianças de rua. Isso não era exatamente segredo, era tolerado, era em alguns círculos até aplaudido. A ideia de que violência resolve problemas sociais estava profundamente enraizada em parte da sociedade brasileira. E os grupos de extermínio eram a expressão mais cruel dessa ideia. Na região da Candelária, um grupo de cerca de 50 crianças e adolescentes dormia regularmente nas escadarias da igreja Nossa Senhora da Candelária, no centro histórico do Rio. Alguns eram órfãos, outros tinham famílias, mas a rua era mais segura do que o que enfrentavam em casa. Tinham entre 8 e 20 anos. Viviam em grupo, porque em grupo havia mais proteção. Mas não havia proteção suficiente para o que estava por vir. Nas semanas anteriores ao massacre, houve um desentendimento entre alguns desses meninos e policiais militares que patrulhavam a área. A versão mais aceita pelos investigadores é que os meninos jogaram pedras contra uma viatura após serem abordados de forma violenta pelos policiais. 2 PMs foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos pelo comportamento durante a abordagem. A humilhação não foi esquecida, e a resposta que viria depois seria desproporcional a qualquer desentendimento possível. Na madrugada de 23 de julho de 1993, 2 carros com homens armados e encapuzados pararam em frente à Igreja da Candelária. Eram aproximadamente 2 horas da manhã. A cidade dormia, as crianças dormiam. Não houve aviso, não houve discussão. Os homens desceram dos carros, se posicionaram nas escadarias e abriram fogo contra tudo que se movia. O ataque durou menos de 5 minutos. Quando os carros foram embora e o barulho dos tiros parou, o silêncio voltou para a rua. E no chão ficaram 8 corpos. As vítimas tinham entre 11 e 20 anos. Gambazinho tinha apenas 11 anos e foi uma das primeiras a ser atingida. Wagner dos Santos, de 14 anos, tentou correr quando os tiros começaram e foi alcançado a menos de 50 metros da igreja. Paulo Roberto Oliveira, de 16 anos, estava dormindo quando foi morto.
Outros 3 adolescentes e 2 jovens de 20 anos completavam a lista de mortos. 21 pessoas ficaram feridas. A cena que os primeiros socorristas encontraram era de uma carnificina. Sangue nas escadarias de uma das igrejas mais antigas e mais bonitas do Rio de Janeiro. 2 testemunhas conseguiram se esconder atrás das colunas da igreja durante o ataque e sobreviveram para contar o que viram. Sem esses sobreviventes, é possível que o caso nunca tivesse sido resolvido. Eles descreveram os veículos, descreveram a forma como os atiradores se movimentaram, descreveram detalhes que seriam fundamentais para a investigação. Wagner dos Santos, que foi baleado, mas sobreviveu de forma surpreendente, se tornaria uma das testemunhas mais importantes do processo. E sua história depois do crime é um capítulo à parte. Se você está acompanhando esse caso até aqui, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esses conteúdos. E se inscreve no Dossiê Obscuro para não perder o que vem a seguir. Porque a história dos julgamentos é ainda mais revoltante do que o próprio crime. A investigação que se seguiu ao massacre foi intensa para os padrões da época. As testemunhas forneceram descrições detalhadas dos atiradores e dos veículos. Em poucos meses, a polícia identificou os suspeitos. E aí veio o choque que ninguém queria aceitar. Todos eram policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Não eram criminosos infiltrados na corporação. Eram agentes ativos, com registro funcional, que tinham decidido por conta própria punir crianças de rua por um desentendimento com uma viatura. 8 policiais foram indiciados. O principal suspeito de ter liderado a ação era o soldado Marcos Emanuel Borges Pereira. Outro nome central era o Cabo Corte Real, apontado como um dos atiradores diretos naquela madrugada. A repercussão nacional e internacional foi imediata. O Brasil estava sendo visto pelo mundo como um país onde policiais executavam crianças dormindo nas escadarias de uma igreja. A pressão sobre o governo do estado era enorme. Mas pressão e justiça são coisas diferentes. E o processo judicial que se seguiu demonstrou isso da forma mais dolorosa possível. Os julgamentos levaram anos para começar e décadas para terminar. O Cabo Corte Real foi o primeiro a ser levado a júri popular em 1996, 3 anos após o massacre. A defesa construiu uma estratégia baseada em desacreditar as testemunhas, especialmente Wagner dos Santos, o sobrevivente que havia sido baleado e que identificou os atiradores. O júri, composto por cidadãos comuns, absolveu Corte Real. O Ministério Público recorreu e conseguiu um novo julgamento. Em 1998, 5 anos após o crime, Corte Real foi a júri pela segunda vez. O resultado foi o mesmo: absolvição. E pela lei brasileira, após 2 absolvições consecutivas pelo júri popular, o réu não pode ser submetido a um terceiro julgamento pelo mesmo crime. Corte Real saiu livre, definitivamente. Outros réus tiveram destinos diferentes, mas igualmente frustrantes para as famílias das vítimas. Alguns foram condenados, mas conseguiram progressão de pena após poucos anos. Outros recorreram por tanto tempo que, quando as decisões finais chegaram, já haviam passado anos em liberdade. Das 8 pessoas indiciadas, apenas 2 cumpriram penas que poderiam ser consideradas proporcionais ao crime cometido. O sistema judicial brasileiro havia funcionado, mas havia funcionado para produzir impunidade. Wagner dos Santos, o sobrevivente que se tornou a principal testemunha do caso, pagou um preço alto por isso. Em 1994, um ano após o massacre, ele foi encontrado baleado novamente no Rio de Janeiro. Sobreviveu mais uma vez. A tentativa de assassinato foi interpretada como uma intimidação para que ele parasse de testemunhar. Ele não parou, mas precisou sair do Brasil por segurança e passou anos vivendo na Suíça. Sua história virou um documentário e um símbolo da coragem de quem não se cala diante da injustiça.
Diante da falência do sistema judicial brasileiro, as famílias das vítimas e organizações de direitos humanos decidiram levar o caso para além das fronteiras do país. Em 1999, 6 anos após o massacre, a chacina da Candelária foi apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O argumento era direto e documentado. O Estado brasileiro não apenas falhou em proteger as crianças que dormiam naquela escadaria, como também falhou em investigar o crime de forma completa e em garantir punição adequada para os responsáveis. A comissão aceitou o caso e o encaminhou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em San José, na Costa Rica. O processo internacional se arrastou por uma década. O Brasil foi convocado a apresentar sua defesa, a fornecer documentos, a responder perguntas que o sistema judicial interno havia deixado sem resposta. Em 2009, 16 anos após o massacre, a Corte Interamericana publicou sua sentença. O Brasil foi condenado internacionalmente. Foi a primeira vez na história do país que uma condenação formal em tribunal internacional reconhecia violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado brasileiro dentro do território nacional. A sentença determinava o pagamento de indenizações às famílias das vítimas, a reabertura de investigações sobre aspectos do caso ainda não esclarecidos e a implementação de políticas públicas voltadas para crianças em situação de rua. O Brasil cumpriu parte da sentença. As indenizações foram pagas, programas sociais foram criados ou ampliados. Discursos foram feitos sobre proteção à infância e erradicação da violência policial. Mas a pergunta que permanece, feita por ativistas e pelas próprias famílias das vítimas, é se alguma coisa mudou de verdade nas estruturas que tornaram esse crime possível. Porque os grupos de extermínio não foram extintos. A violência policial contra populações em situação de vulnerabilidade não foi erradicada. E crianças ainda vivem nas ruas de todas as grandes cidades brasileiras, expostas a riscos que o Estado conhece e não resolve. Kaara foi um dos sobreviventes que escolheu lutar. Ele tinha 16 anos naquela noite de julho e escapou escondendo-se durante o ataque. Nos anos seguintes, tornou-se ativista de direitos humanos. Testemunhou em audiências nacionais e internacionais e concedeu entrevistas por décadas para manter o caso vivo na memória do país. Em uma dessas entrevistas, ele disse algo que ficou marcado: que sobreviveu por acidente, que não havia nenhuma razão lógica para ele estar vivo enquanto seus amigos não estavam. Que a diferença entre os mortos e os sobreviventes foi apenas a direção que cada um correu quando os tiros começaram. Outros sobreviventes tiveram trajetórias mais difíceis. Alguns enfrentaram dependência química, outros tiveram problemas com a lei. Poucos conseguiram construir o que qualquer criança merece ter: estabilidade, trabalho, família, paz. O trauma daquela madrugada não terminou com o amanhecer do dia 23 de julho. Ele acompanhou essas pessoas por anos, por décadas, e o Estado que havia falhado em protegê-las quando eram crianças de rua e que depois falhou em punir quem as matou, não fez muito mais para apoiá-las na reconstrução das suas vidas. Toda 23 de julho, um grupo de ativistas, familiares e sobreviventes se reúne nas escadarias da Igreja da Candelária. Há uma placa em memória das 8 vítimas instalada na fachada da igreja. Há flores depositadas ao pé da placa. Há discursos, há silêncio. E há uma sensação que não vai embora com o tempo, a de que a memória foi preservada, mas a justiça foi feita pela metade. Que os nomes gravados naquela placa mereciam mais do que indenizações e compromissos não cumpridos. Mereciam que todos os responsáveis tivessem sido julgados e condenados de forma proporcional ao que fizeram. E isso nunca aconteceu. A chacina da Candelária completou 31 anos em 2024.
O Brasil mudou em muitos aspectos desde aquela madrugada de 1993. Mas as estruturas que tornaram esse crime possível continuam presentes. A desigualdade que empurra crianças para as ruas. A violência policial que, em muitos casos, ainda age sem controle efetivo. O sistema judicial que pode ser usado quando interessa a quem tem poder para produzir impunidade em vez de justiça. E a tendência da sociedade e da mídia de tratar casos como esse como tragédias do passado, quando, na verdade, são retratos do presente. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Isso ajuda o Dossiê Obscuro a continuar trazendo os casos que o Brasil precisa conhecer, discutir e não esquecer. Se inscreve no canal para não perder o próximo dossiê. Na semana que vem, um novo caso, uma nova história, uma nova verdade que ficou enterrada por tempo demais. Até lá!